Bendito e majestoso, como é precioso poder estar na tua casa, poder adorar e exaltar o teu nome. Como é bom poder aqui, ó Deus, conhecer os teus feitos e as tuas maravilhas e ouvir a tua voz falando a cada um de nós. E nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, revele a tua vontade, o teu querer e nos instrua, ó Pai, nesta palavra viva e poderosa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, eu sou um amante da leitura e como eu amo ler. Vocês, irmãos, terem uma ideia, quando eu era adolescente, eu fui, por vários anos seguidos, o detentor de maior leitor da biblioteca pública da cidade de Santa Luzia. Era raro, às vezes, em que eu não estava com 2, 3 livros lendo ao mesmo tempo. Amo demais a leitura. E quando eu conheci a palavra de Deus, me apaixonei, claro, pela sua escrita, pela sua palavra, pela sua leitura e pela forma como o Senhor tem se revelado através dela. E o que me impressiona na leitura é a capacidade que os escritores têm de transformar as palavras e de transportar o leitor para dentro da narrativa, fazendo-no sentir as emoções do momento, visualizar as cenas apenas com o poder das palavras. Eu gosto do cinema, gosto da televisão, mas eu confesso que a leitura me fascina mais, porque ela desperta uma curiosidade e um sentido que, quando nós estamos vendo a cena, não é assim despertado. Assim, quando nós lemos um gibi, um anime ou um outro tipo de literatura que contém desenhos, né? Então a leitura ela nos traz para isso. E a beleza da palavra de Deus é exatamente isso. Eu não sou a favor de que se dê Bíblias ilustradas para os filhos, porque isso apaga deles o desejo ou a curiosidade de criar mensagens, criar imagens na sua mente. Eu prefiro que ele faça a leitura e ali você incentive ele a pensar como é aquela cena. Quer ver um negócio interessante? Nós já falamos sobre a criatividade do autor de Juízes, da forma como Deus direciona e orienta o texto bíblico, de forma com que nós vemos num ritmo, e quando nós chegamos no capítulo 31, versículo 31, nós temos um interregno, temos ali um interlúdio, e de repente desacelera tudo e cai numa apatia e num silêncio, e através do silêncio nós ouvimos Deus falar, através daquilo que é intencional do autor e não relatar, nós podemos perceber essa apatia, e isso é maravilhoso. E agora, da mesma forma, do nada surge um novo personagem, quebrando o ritmo da narrativa. Olhe só para o seu texto bíblico aí, em Juízes capítulo de número 4. O versículo de número 9 e 10, ele vai nos transportar para a ação. Diz assim: então respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida em que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque a Quedes. Versículo 10. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes. E com ele subiram 10.000 homens, e Débora subiu também com eles. 10.000 homens estão prontos. Débora e Baraque estão prontos, apostados, colocados na direção. E então vem o versículo 11. Ora, Oreb era queneu. Havia se apartado dos demais queneus, dos filhos de Rabobe, sogro de Moisés, e armara as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Percebe? Quebrou. Nós esperamos, se você está lendo isso pela primeira vez, e se você está se deixando levar pela emoção do envolvimento do texto, você agora espera o quê? A batalha. Você espera agora que a guerra aconteça, você espera agora que as coisas vão acontecer, mas o texto quebra. E você, logamente, vai fazer uma pergunta, se você está imergido no texto, se você está interessado com o texto, se a imagem está sendo criada, você vai perguntar: quem é esse tal de Heber? O que é que esse caboclo está fazendo aqui? Caiu do nada, caiu do paraquedas. Sabe, é como que se a narrativa de repente mudasse para alguma coisa que não faz sentido para o texto.
Porque logo em seguida, no versículo de número 12 e 13, nós vamos ler o seguinte: anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abionão, tinha subido o monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Percebe? Se você tira o versículo 11, a narrativa continua. Então Baraque convocou, versículo 10, convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora subiu com eles. Versículo 12, anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. O que o versículo 11 está fazendo aqui? Ele não completa nada na história. Ele não traz uma relevância para a história. É um assunto secundário, aparentemente. Não faz parte da narrativa. Ah, claro, lá na frente nós vamos entender isso, lá na frente nós vamos perceber o significado disso. Mas por que agora? Por que dá essa pausa agora? Por que traz esse contexto agora? Por que não traz isso mais à frente? Alguns estudiosos que têm estudado o texto sagrado e se disposto a conhecer e a formar a história assim para a gente, têm informado, têm aludido que Éber seja talvez esse que anunciou a Cícera, participando de alguma forma da trama aqui. Porque o versículo 12 começa dizendo, anunciaram a Cícera. Quem? Sujeito oculto, não sei, anunciaram. Não é isso? Alguém falou. Mas o versículo 11 nos apresenta, 10 nos apresenta Éber, então provavelmente foi Éber que fez isso. E isso faz até algum sentido. Por quê? Porque lá na frente, nós não lemos aqui, mas lá na frente, no versículo de número 17, que vai fazer parte da nossa próxima preleção, é mencionado que havia paz entre Éber e Jabim, mostrando então que havia uma espécie, talvez, de aliança comercial ou algo até mais próximo nesse contexto. O fato é que ele tinha boas relações com Jabim. Será que então ele foi responsável por esse anúncio? Não passa de especulação. Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos é que Éber era queneu, era descendente de Robabe, filho de Jetro, sogro de Moisés, e, portanto, ele era parente direto de Otiniel, o primeiro juiz, porque Otiniel era queneu, como nos diz no versículo do capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. Nos diz que esse Éber saiu da sua região em busca de novas terras, de novas oportunidades. E ele foi armando as suas tendas, ou seja, ele foi como nômade, mudando de região em região, até que ele chega perto de um determinado carvalho, chamado Zananim. E este carvalho está próximo do cenário da guerra, aonde Cícera e Baraque terão o seu embate. O texto sugere que ele, por ser nômade, por acaso, parou nesse local. Ele não sabia do que ia acontecer, não havia nenhum planejamento com relação a isso. Nós não sabemos quanto tempo ele está com essa tenda aqui, se arrumou uma semana, um mês, um ano. Nós não sabemos nada sobre essa questão do tempo que ele demorou e o tempo que ele está lá, mas por um acaso, exatamente quando ele está lá, vai acontecer a guerra. Próximo à região onde ele está, surge esse momento do juiz se levantar contra o seu opressor. Mas nós sabemos que não é acaso, não é, queridos? Nós, como cristãos, como servos de um Deus que é soberano, sabemos que a vida não tem acasos. O Senhor é quem conduz a história. Cada detalhe está nas mãos do Senhor. Éber não estava ali por acidente, não estava ali por uma situação do destino qualquer, mas tudo fazia parte do plano eterno de Deus, por aquilo que nós veremos mais à frente. À medida que nós continuamos a leitura, nós vamos perceber a importância da tenda de Éber estar naquele local. O que isso desencadeia em todo o processo que Deus começa lá atrás com Débora, convocando a Baraque. Então nós vamos ver esse cuidado. Mas antes da gente avançar na nossa narrativa, vale a pena parar um pouco para entender essas verdades e aplicá-las às nossas vidas. Nós dizemos que somos cristãos, e somos.
Nós dizemos que somos servos de Cristo, e somos. Nós confessamos o nosso Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós declaramos que Deus é soberano sobre tudo e nada foge do controle. Aliás, essa é a frase mais comum na boca de um cristão. Quando as coisas estão com dificuldade, nós dizemos, Deus está no controle. Até que quando as coisas estão boas, a gente não lembra disso. Mas quando a coisa aperta, quando o sapato aperta o calo, quando a dificuldade vem, nós dizemos, Deus está no controle. Alguém foi acometido com câncer, Deus está no controle. Alguém foi assaltado, Deus está no controle. Houve um acidente, Deus está no controle. Em tudo Deus está no controle. E é verdade, Ele está no controle. E se isso então é verdade sobre nossas vidas, nós devemos então aprender a confiar nele, a entregar as nossas vidas a Ele. Essa aparente desordem, os eventos que são periféricos, as situações que são inesperadas, estão todas sob o decreto daquele que reina, estão debaixo da vontade do Senhor. Por isso nós precisamos olhar para a nossa própria história com a fé e reverência, temendo a este Deus e reconhecendo que a mão de Deus, até naquilo que nós não entendemos, está guiando, está direcionando, está atuando. Essa consciência, ela deve moldar a nossa maneira de viver, a maneira como nós caminhamos sobre esta terra. Devemos de ser moldados exatamente por essa percepção. O bem que recebemos e os desertos que nós atravessamos estão igualmente incluídos nos planos de Deus. Os planos de Deus. Assim, a ansiedade não cabe na alma daquele que confia no Senhor. Essa ansiedade pela manhã, essa preocupação excessiva pelo que vai acontecer, não cabe. Porque ela acaba denunciando a dúvida existente em nosso coração. Essa dúvida que insiste em questionar a providência de Deus. Deus é um Deus providente. Ele está direcionando as nossas vidas. E hoje, querido, nós estamos aqui diante deste texto, percebendo que mesmo este parágrafo, ele não deixa de fazer parte da história de Deus. Mesmo essa história que aparentemente caiu de paraquedas, mesmo essa história que aparentemente é um periférico, ela continua sendo algo importante naquilo que Deus proporcionou na história de todo Israel. Quem colocou no coração de Éber ir para uma nova terra? Quem direcionou Éber para que não fosse para a direita nem para a esquerda, mas que fosse parar no carvalho de Zanaim? Não foi Deus que trabalhou sobre ele, que moveu as circunstâncias, que direcionou as coisas para que ele chegasse exatamente neste momento? Então, queridos, até aqueles momentos que parecem apenas um interlúdio, um intervalo na nossa história, elas fazem parte do projeto de Deus para as nossas vidas. E nós podemos confiar que Deus fará tudo o que é melhor para nós. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, a gente não experimente isso agora, Deus fará o que é melhor para as nossas vidas. Compreendem isso, queridos? Entendem essa realidade? Bom, voltamos à narrativa, voltamos ao texto principal. Éber entra e sai de cena sem alarde. O texto retorna ao ritmo e à tensão anterior. Somos informados que Cícera vem ao encontro de Baraque. Ele vem com seus homens, vem com seu exército. Tudo conforme Deus já havia anunciado anteriormente, da forma como Deus disse que iria acontecer quando ele convoca a Baraque. Ele diz, eu não entreguei nas suas mãos a Cícera e o seu exército. Deus já havia direcionado isso, Deus já havia apresentado esta realidade. O versículo de número 6 vai dizer isso, mandou ela, Débora, chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. Perdão, irmãos. E disse-lhes, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e eu farei ir, olha a forma como o texto diz, e eu farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera,
comandante do seu exército, com os seus carros e as suas tropas, e eu o darei nas suas mãos. Deus já havia dito isso. Versículo 12. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. O que Cícera fez? Convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Ragoim, para onde? O ribeiro de Quizon. Ora, nada está acontecendo fora do que Deus havia predito, a qual Deus havia determinado, a qual Deus havia dito que acontecia. Então, nada de novo. Até então, nada de novo. E aí, Débora, como porta-voz, como profeta do Senhor, ela vai, então, bradar em alto e bom tom, no versículo de número 14, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti. Percebe? Deus reforça aquilo que ele diz. É hoje, é agora. O que eu falei com você, agora vai acontecer. E aí Baraque desceu o monte. Ele se dispôs. Ele com seus 10 mil homens após ele. Dessa vez Baraque não duvida. Desta vez ele segue firme em direção ao exército inimigo. Nós devemos lembrar que Baraque está no alto, no cume do monte. E o exército está no vale de Quizon. O que significa que do alto ele consegue ver todo o exército que está lá. Meus irmãos, há 900 carros de ferro. Cada carro de ferro é capaz de aniquilar 1000 soldados de infantaria. Então 900 mil homens poderiam cair com aqueles 900 carros de ferro. Fora todos os carros de ferro que por ele só já acabava com os 10 mil homens de Baraque, ainda havia um outro exército, contingente, que toda a tropa foi com ele. Não foram só os 900. Nós não sabemos se tinham mais 30 mil, 40 mil, 100 mil, 1 milhão de homens seguindo. O fato é que havia um grande exército e ele só tinha 10 mil homens com ele. E ele foi. O que aconteceu com Baraque? O que foi que fez Baraque recobrar a sua fé? Por quê? Porque quando nós lemos lá no versículo de número 6 e 7, Baraque no versículo de número 8, ele responde, se você for comigo eu vou. Baraque, ele diz assim, não, ok, Deus está falando para ir? Tá, mas eu não confio na palavra dele. Sei lá se vai dar certo ou não esse negócio. Já que você confia tanto na palavra dele, você profetiza e confia tanto, vem comigo, se você for eu vou, mas se você não for, eu é que não vou sozinho. E Débora diz, eu vou porque eu confio na palavra do Senhor. Baraque está recuando nessa condição. Porém, agora, na fala, diante do exército, Baraque não recua. É este ato aqui que leva Baraque a ser citado lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Quando ele diz, faltará tempo para falar sobre Baraque, Sansão, Ali é nesse contexto da fé. Mas o que fez com que Baraque recobrasse a sua fé? E aí, queridos, nós não vamos saber até que cheguemos ao capítulo de número 5, no Cântico de Débora. E eu não vou adiantar spoiler aqui. Não vou contar para vocês o que vai acontecer. Vão ficar na dúvida aí até chegar o dia. Mas nós sabemos que algo irá acontecer, algo aconteceu para que ele mudasse a atitude, percebe? Eu quero chamar a sua atenção para mostrar como que o autor constrói a história, nos prendendo à história e nos fazendo querer caminhar. Mas o que aconteceu? Ele agora estava com dúvida, agora ele já não está mais. Ele estava com a fé vacilante, agora a fé dele está segura. O fato é que agora ele está imbuído de fé, de uma confiança que o Senhor havia entregue este exército inimigo, poderoso exército inimigo, nas suas mãos. E então ele desce para a batalha. Ele segue em direção à batalha. Mas espera aí, tem um ponto interessante aqui. O texto original, que é traduzido em nossa versão por dispõe-te, versículo em que Débora fala com Baraque, no versículo de número 14, dispõe-te. Na verdade, o texto original é levante-se. A gente entende como dispõe-te em disposição para ir, mas a palavra significa levante. Levante-se. E aí, há uma ambiguidade nessa palavra. Por quê? Porque nós não
sabemos se Deus chamou Baraque para levantar com seus exércitos para ver Deus destruindo o exército inimigo, ou se ele chamou para que ele levantasse e então descesse até o ribeiro. A gente não consegue perceber, infelizmente, isso na versão em português, mas no hebraico essa palavra fica bem clara, fica bem certa, né? E aí nós lemos e nós geralmente deduzimos que Baraque de fato desceu e avançou contra o exército inimigo, seguindo em frente ali, obedecendo a ordem do Senhor, e nós deduzimos isso por conta do versículo de número 16 que nós lemos. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Hagoim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar sequer um. Então nós falamos, não, levanta, né? Por isso que nós traduzimos, desponte. Ele levantou, desceu, porque ele confiou e foi. O versículo de número 16 é claro que ele estava perseguindo esse exército. Contudo, entre o 14 e o 16 tem o versículo 15. E o versículo 15, ele traz uma afirmativa. Ele diz, e o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros. Ora, quem derrotou? Quem de fato guerreou? Quem bramiu a espada? Foi Baraque ou foi o Senhor? Percebe a questão que é colocada? Baraque realmente bramiu a sua espada? Ele realmente atacou este povo? Ou ele atacou depois que este poder máximo de investida do inimigo contra o povo havia caído? Ou seja, depois de Deus ter destruído toda a realidade. Como eu disse, veremos toda esta realidade no capítulo de número 5, onde nós perceberemos o que de fato aconteceu. Contudo, a construção do texto é belíssima e nos traz um novo ensino. O versículo 15 afirma que foi o Senhor quem derrotou a Cícera e seu exército. Porém, o texto também diz que ele derrotou a Cícera e seu exército ao fio da espada. E aqui, queridos, há algo interessante, porque nós não vemos no texto dizendo que desceu uma milícia celestial, um exército de Deus com as espadas na mão para vencer o inimigo. As únicas espadas que estavam nas mãos de Baraque e dos seus soldados. Não há nenhuma evidência de que houve um derramar celestial de um exército inimigo chegando, de um exército poderoso do Senhor chegando e guerrando essa batalha. O texto não deixa isso claro, mas o texto diz que Baraque perseguiu este povo. Entretanto, todavia, o versículo de número 16 inicia-se com uma conjunção coordenativa adversativa. Mas. Volte seu texto novamente aos versículos 15 e 16. Leia comigo esse versículo. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, na frente, diante, perante Baraque. E Cícera soltou do carro e fugiu a pé. Ponto. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Hagoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, de espada, sem escapar nem sequer um. Percebe o mas aqui? Aqui estabelece um contraste entre a ação de Deus e a ação de Baraque. Deus já havia derrotado o inimigo, mas isso não invalidou ou não eliminou a ação humana, não eliminou a ação de Baraque. Baraque ainda teve que perseguir e dar continuidade ao desfecho da vitória. Meus amados, meus queridos irmãos, quão maravilhosa é a palavra do Senhor nosso Deus. Quão reveladora e preciosa são essas palavras, quão maravilhoso Deus se coloca aqui. Esta conjunção aqui, o mas, no versículo 16, ela não indica uma oposição, e sim uma ênfase distributiva, onde o Senhor age antes do homem e o homem reage em resposta ao Senhor. Percebe? Deus derrotou e a Baraque continuou, ele seguiu em relação a isso. Foi isso que aconteceu. A ação primária, inicial, a decretiva é totalmente dele, do nosso Senhor. Nós apenas reagimos pela fé ao que ele já estabeleceu e executou. A nossa fé é uma reação à ação de Deus. Primeiro ele faz e depois nós seguimos.
E é aqui que também temos uma lição a ser extraída. Deus é o Senhor da história, como eu já havia dito. Ele age de forma soberana e não depende do homem para realizar os seus feitos. No entanto, nós somos chamados à obediência pela fé. Negligenciar as ordens do Senhor é um pecado que nós cometemos contra o Senhor. E nós não devemos de fazê-lo, devemos de obedecê-lo pela fé, sabendo que Ele já fez, que Ele já direcionou, que Ele já cumpriu tudo o que era necessário, que Ele já nos deu a vitória. Quando Deus diz para o povo de Israel que eles deveriam de continuar marchando ali na beira do mar Mediterrâneo, quando eles estão para atravessar os pés enxutos, quando Deus diz ali que eles deveriam então de caminhar, Deus fala para Moisés: quem mandou esse povo parar? Diga a esse povo que marche. E quando eles pisam na água, a água se abre. Deus já havia decretado, a água ia se abrir, mas eles tinham que ser obedientes ao Senhor. A mesma coisa acontece quando eles estão na beira do Jordão para entrar na terra prometida. Deus orienta Josué e diz: Josué, você vai fazer o seguinte, Josué. O que você vai fazer? Você vai agora, você vai pegar a arca do Senhor, com os levitas carregando a arca do Senhor, e aí você vai pisar na água. E ao pisar na água, a água vai se abrir. E foi o que aconteceu. Deus já havia decretado o que tinha que acontecer. Bastava agora esse ato de obediência àquilo que Deus diz. Queridos, em Cristo nós somos vitoriosos, não porque nós vencemos, mas porque Ele venceu. Não porque nós lutamos e derrotamos o inimigo, mas porque foi Ele quem derrotou. Não, a gente apenas reage em direção ao que Ele ordenou, cumprindo sua vontade, seguindo em busca de uma vida piedosa, fiel e santa, para que a sua glória seja manifesta. Deus nos convida a agir por fé, não para testar a nossa fé no sentido de que se nós não fazermos, Deus não irá agir. Não, mas Ele nos exige andar por fé, porque isso demonstra que nós sabemos que Ele já fez, que Ele já agiu, que Ele já operou, que Ele já atuou. Não uma fé cega, não uma fé mística, como se as palavras ou a nossa posição pudesse fazer alguma coisa, mas uma fé centrada na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor apresentou, naquilo que o Senhor determinou, naquilo que Ele orienta para a sua glória e para a sua honra. Nós somos chamados a confiar nesta palavra e a obedecer. Nós temos que ser fiel, temos que ser obedientes. E aí nós precisamos de buscar, cativar hábitos que glorifiquem ao Senhor. Hábitos que nos levem à piedade. Querido, preste atenção. Quando o Senhor disse que você deve ler a palavra dEle todo dia, Ele não está dizendo isso porque simplesmente você tem uma obrigação, mas porque através da palavra lida é que você vai buscar uma vida de santidade, reconhecendo as falhas e pedindo ao Senhor que mude o seu caráter. Deus nos ordena orar todos os dias, e orar todos os dias não é para saber se nós temos mais fé ou não. É para que através da oração Ele possa agir sobre as nossas vidas, mudando aquilo que é necessário para a sua glória e para a sua honra. Deus nos ordena congregar a cada 6 dias, cada 7 dias. E estar na casa do Senhor não é por uma questão de, não, eu vou mandar porque Ele obedeceu, não, porque Ele decretou que através desta comunhão, dessa participação, que eu vou ser nutrido da sua palavra, que já foi preparada por Ele desde antes da fundação do mundo, para que a gente pudesse então caminhar em vitória sobre esta terra. É assim que nós somos vitoriosos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor e nós resolvemos ser obedientes. Não porque nós esperamos que Ele faça, mas porque nós temos a confiança de que Ele já fez. Porque Ele é o Deus que controla a história. Até as histórias periféricas. Até aqueles intervalos que parecem não ter sentido. Ontem o Wagner foi picado por um escorpião. A coisa foi tão séria que ele levou o escorpião para a UPA. Brincadeira. Mas o Wagner
Foi picado por um escorpião. Parece um acaso. Estava lá no seu trabalho e de repente isso aconteceu. Não fugiu ao controle do Senhor. Deus o deu o livramento, está conosco aqui. Não está internado, não tem uma sequela, não tem uma dificuldade. Escorpião, uma situação perigosa, né? Mas o que Deus quer com isso? Não sei. O fato é que Deus está no controle da história. Percebe? Parece uma coisinha insignificante. É uma ação periférica da história central de Wagner com o Senhor. Wagner está servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, se dedicando ao Senhor. E de repente acontece algo, mas esse algo não é periférico no sentido de que fugiu ao controle. Não é algo que aconteceu pelo caos, mas faz parte do projeto de Deus. Qual é o periférico que tem te incomodado, querido? Qual é a situação que você não esperava, que de repente está acontecendo, que não é a coisa mais importante, mas tem tirado a sua paz, tirado o seu sono, que tem deixado você inquieto? Qual é a situação que tem colocado você nessa realidade? Então entenda, Deus está no controle e irá conduzir isso para o seu bem, porque a palavra do Senhor garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que andam segundo o seu propósito. Esta é a realidade da palavra do Senhor. A sua história está nas mãos do Senhor. Então olhe para a palavra do Senhor e seja obediente, sabendo que o que resta no final dessa jornada é a vitória em Cristo. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos.